Aleluia. Graças, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Aleluia. Obrigado, amados. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem? E a chuvinha, gostaram? Tá vindo mais por aí, gente. Tá vindo mais por aí. Que bênção vocês estarem aqui. É sempre uma alegria imensa quando podemos estar juntos adorando ao Senhor, no momento com algumas restrições, mas isso vai acabar. Isso vai acabar e a gente vai fazer aquela aglomeração santa que só a gente sabe fazer. Amém? Aquela coisa maravilhosa. Deus ama a unidade, Deus ama comunhão, Deus ama unicidade. Deus, Ele gosta disso. Deus não gosta de segregação. Ninguém isolado fez grandes coisas para Deus. Vou repetir, ninguém isolado fez grandes coisas para Deus. Se quer fazer alguma coisa para Deus, você tem que estar junto de pessoas. Se você viver isolado, você está fazendo o plano do diabo. Eu vou dizer de novo. Se você vive isolado, você está fazendo o plano do diabo. A Bíblia diz que aquele que se isola busca só os seus próprios interesses. Então, quer ver alguém isolado? É alguém que só pensa no próprio umbigo. Ele não pensa nos outros. Ele não pensa em abençoar os outros. Ele só pensa em si. Ultimamente na internet está tendo uma verdadeira onda de incentivo ao isolamento. Incentivo a ficar só. É exatamente o que o diabo quer. Por quê? Porque Deus nos colocou nesta terra para governar, para dominar. Então Ele busca separar. Por quê? Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Não é verdade? Então não faça o jogo do diabo. Não se isole, se junte. Eu vou dizer de novo, não se isole, se junte. Esteja junto. Pastor, mas a gente tem que manter o distanciamento social. Concordo, mas isso não impede que você mantenha o distanciamento, o ajuntamento espiritual. Orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, conversando uns com os outros, tendo comunhão uns com os outros. Isso não impede, meu irmão. Pelo contrário, isso é correto, isso é certo. É assim que Deus quer, é assim que Deus gosta, é dessa maneira que tem que ser. E aquilo que Deus gosta, o diabo detesta. Sabe aquela história? Quando o diabo está com raiva de você, você está no caminho certo? Eu vou repetir isso. Quando o diabo está com raiva de você, você está no caminho certo. É isso aí. Então faça muita raiva ao diabo. Aleluia. O tema da palavra hoje é autoridade do crente. Você já nasceu de novo? Quem já nasceu de novo, levanta a mão e mantenha a mão levantada. Mantenha a mão levantada. Isso, não, levanta mais um pouquinho. Isso. Pronto, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo. Então, já que você nasceu de novo, você pode dizer: eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. De novo, diga: eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Diga: eu tenho autoridade sobre o diabo. Eu tenho autoridade sobre demônios. Diga: eu tenho autoridade sobre tudo que vier contra mim. Amém. Deus criou este mundo, como já falei umas 3.000 vezes, vou falar 3.001. Deus criou esse mundo e Ele entregou esse mundo para o ser humano, para o homem. Deus entregou o mundo e disse: olha, domine esse mundo, sujeite essa terra. Rapaz, tu manda aqui embaixo, você governa, você decide os destinos desse mundo, você decide tudo aqui. Pronto, você decide. É você, Adão, que faz o que você quiser. Literalmente, o que você quiser. Só que tem um detalhe, você tem um limite. Por quê? Porque tudo aquilo, irmãos, que não tem um limite, vira um desordem. Tudo tem que ter um limite. Vou dizer de novo, tudo tem que ter um limite. Até Deus se autoimpôs um limite. Pastor, Deus tem limite? Tem. A sua palavra. Deus não passa da sua palavra. Deus não vai além da sua palavra.
O limite de Deus é a sua palavra. A Bíblia diz que ele enalteceu, ele colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Tudo é ele. Pois bem, acima dele está a palavra dele. A palavra de Deus não volta atrás. Deus não volta atrás naquilo que ele fala. Então, Deus colocou um limite para Adão. Deus disse: Adão, preste só atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você pode comer de toda a árvore do jardim. Tudo isso aqui é tudo teu. Só que, está vendo aquela ali? Qual? Aquela ali do lado da bananeira? Exato, é. O lado da bananeira, isso aí foi eu que inventei, tá bom, gente? Isso aí está na Bíblia dalsônica. Está vendo aquela ali? Pois bem, daquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que dela você comer, você morre. Pastor, tinha algum problema com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Claro que não, foi Deus que colocou lá. Foi Deus quem criou e colocou ela lá. Não tinha nenhum problema. A questão não estava na árvore, a questão estava na ação. Vocês estão entendendo isso? Só olha, você pode comer de tudo, mas daquela ali não coma, porque no dia que você comer, você morre. Então, todo mundo sabe da história, o homem ultrapassou esse limite. E quando ele ultrapassou o limite, ele comeu da árvore. E naquele dia se cumpriu aquilo que Deus tinha dito para ele, morreu. Não, pastor, Adão viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos nessa terra, a sua vida física. Mas a vida real de todo homem, de toda mulher, não é a vida física, é a espiritual. Porque da espiritual é que depende o que ele tem na vida física. O que ele é na vida física, o que ele tem na vida física, o que ele possui na vida física, depende da vida espiritual que ele leva. Então o que aconteceu? Na vida espiritual ele ficou separado de Deus, morto. Morto não quer dizer fim de existência. Morto significa separação. Então o que aconteceu? Ele morreu espiritualmente. E logo depois, alguns anos depois, ele morreu fisicamente. Porque Deus não criou o homem e a mulher para morrer. Deus não criou o homem e a mulher para morrer. Ô pastor, e como é que ia fazer com tanta gente? Eu não sei, mas não foi criado para morrer. Não foi criado para morrer. As nossas células estariam sempre nascendo outras e se multiplicando o tempo todo. Não foi criado para morrer. Ele foi criado para durar. Tanto é que o seu espírito que veio de Deus, ele vai, daqui a 100 milhões de anos, ele vai estar vivinho da Silva. O seu espírito. Agora, aonde vai estar, depende do que você faz agora. É interessante que eu noto que pessoas dizem: a vida é muito curta, vamos aproveitar. O melhor ainda, uma verdade ainda melhor, é: a eternidade é muito longa, vamos nos preparar. A eternidade, irmãos, é um oceano, e a vida que nós temos é um pingo. Vai aproveitar o pingo? E o oceano? O homem perdeu a sua comunhão com Deus, e ele estava fadado a passar a eternidade no inferno, sofrendo o tempo todo. Ah, mas eu não acredito que o inferno existe. Mas existe, independente de tu acreditar ou não. Teve uma pessoa que me disse certa vez: eu não acredito em Deus. Eu digo: engraçado, e Deus acredita em você, ó. Interessante isso. Mas enfim, voltando, o homem entrega de bandeja o mundo para Satanás. Ou seja, na verdade, Satanás agora passou a dominar essa terra através do homem. Ou seja, o homem, ele governaria a terra, mas Satanás governando através dele. Então, quando o homem pecou, entrou tudo que não presta. Entrou a desgraça, entrou a pobreza, o engano, principalmente, o engano foi o primeiro. Engano, a mentira, a doença, tudo aquilo que não presta e tudo aquilo que traz infelicidade entrou nessa terra. Por causa de uma ação do diabo? Não, do homem. A ação não foi do diabo, a ação foi do homem. O homem entregou, então aí o diabo agiu. Porque o diabo não pode agir da sua vida, a não ser que você dê permissão. Eu vou repetir isso.
O diabo não pode agir na sua vida, a não ser que você dê permissão. Pastor, eu sou crente, filho de Deus, lavado e redimido do sangue de Jesus, sou cheio do Espírito, sou santo, pastor. Olha, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo que a Bíblia posso fazer. Pois é, mas se tu dá permissão, o diabo age com tudo isso. Estão entendendo isso, gente? Então Deus viu que o homem ia pecar. Vamos fazer uma... não tem naqueles filmes, né? Não sei quantos anos antes, né? Conta um parte do filme, mas não sei quanto, aí bota algo bem anterior, né? Quando Deus criou o mundo, Deus viu que o homem ia pecar. Então ele providenciou o plano de salvação. Ô pastor, se ele viu que o homem ia pecar, por que ele não evitou? Porque ele não volta atrás no que ele falou. Domine ele. Façamos o homem. Lembra o que eu falei? Deus tem limite. Qual o limite de Deus? A sua palavra. O limite de Deus é a sua palavra. Então o que aconteceu? Deus viu que o homem ia pecar, aí providenciou aqui o plano de redenção. Jesus vai, o homem vai pecar, vai morrer espiritualmente, toda a raça humana estará condenada e maldita. Então eu vou providenciar um que vai descer à terra e vai se fazer homem, virar gente, encarnar, como você quiser chamar. E essa pessoa vai viver nessa terra como um ser humano, sendo tentado em tudo, mas nunca pecar. Foi o plano de Deus. Sendo tentado em tudo, mas nunca pecar. Estão entendendo isso até aqui? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai oferecer a sua própria vida no lugar desse homem que pecou. E ele vai tomar sobre ele os pecados desse homem, de tal maneira que esse homem agora possa ficar limpo. E esse outro que tomou os pecados, ele irá ao inferno no lugar desse homem. E uma vez satisfeita a minha justiça, eu vou no inferno e tiro ele de lá. Esse foi o plano de Deus. Agora vocês entendem porque que enquanto Jesus estava sobre a terra, preste atenção nisso, enquanto Jesus estava sobre a terra, ele se esforçava para cumprir tudo o que a Bíblia dizia acerca dele? Porque não poderia ter falha nenhuma, nenhum pingo, nada. Tinha que cumprir certinho até o fim. E foi o que aconteceu. Jesus veio a essa terra na plenitude dos tempos. Foi o melhor de Deus. Algumas pessoas cantam: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir, não. Ele já veio, foi Jesus. Então, veio a essa terra, viveu aqui na terra por 33 anos, sendo que os últimos 3 anos ele dedicou ao seu ministério. Escolheu 12 homens, todos desqualificados, diga-se de passagem, para dar continuidade à obra dele. Então ele tinha que viver nessa terra, treinar esses homens durante 3 anos, ir para a cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas iniquidades, levando tudo aquilo que nos fazia mal sobre ele, de tal maneira que hoje nós somos o povo que não tem pecado. Eu vou dizer de novo, nós somos o povo que não tem pecado. Você não é pecador. Eu vou dizer isso de novo. Você não é pecador. Por quê? Porque Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. E do mesmo jeito que um homem, por sua própria vontade, comeu daquele fruto que ele não deveria comer lá no jardim, do mesmo jeito, o homem e a mulher só precisa, por sua própria vontade, comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus, a salvação, para que ele seja reconciliado com Deus. Só isso. É só o que precisa. É por isso que a salvação não pode ser imposta. É por isso que a salvação não pode ser por obrigação. É por isso que a salvação não pode ser algo do tipo: rapaz, tu tem que ser tipo, olha, aquele pessoal que só falta, quer vender porque quer vender. Não, salvação não se vende. Salvação se oferece. Quem quer é salvo. Quem não quer é condenado. Pastor, então quer dizer que se eu não sou salvo, tu vai pretinho para o inferno. Os quintos. Essa forma é a forma nordestina de falar. Vai pretinho para o inferno.
Se você não receber a salvação, se você se desviar da salvação, o seu destino é o inferno. Mas se você permanecer no caminho do Senhor, se você permanecer na palavra do Senhor, o seu destino é o céu. Amém? É o seu destino. É o que Deus quer. É o que Deus deseja. E foi esse o plano que Deus traçou. Mas o propósito principal da sua salvação não foi você ir para o céu. Você vai, mas não é o propósito principal. O propósito principal da sua salvação foi para que você tivesse intimidade, comunhão com Deus, ligação com Deus. Uma pessoa que pensa, não, eu vou para o céu, por isso que eu quero ser salvo, é como alguém que recebe um presente e dá valor só mesmo à embalagem. Porque ter intimidade com Deus é muito maior, é muito mais interessante e é muito mais importante do que ir para o céu. Até porque você vai para o céu, mas não fica lá. Você não foi criado para estar no céu. O homem e a mulher foi criado para estar na terra. Tanto é que passa 7 anos lá e volta para a terra. Aí fica. Amém? Mas isso é para uma matéria escatológica. Mais para frente a gente fala sobre isso. Estou falando sobre a autoridade do crente. Amém, queridos? Então o que acontece? A pessoa que recebe Jesus, ele deixa de ser pecador. Por quê? Porque Deus passa a ver Jesus nele. Cristóvão fica de pé. Cristóvão era um pecador, um caba que fazia a vontade do diabo. Tem que ser você, Cristóvão, vai ter que ser você mesmo. Fazia a vontade do diabo, só faltou ser endemoniado, pouca coisa. Mas um dia, ele viu a luz da palavra e decidiu por ele mesmo receber essa luz. A partir desse instante, Jesus veio e através do Espírito passou a habitar dentro dele, de tal maneira que hoje Deus olha para Cristóvão e não vê um Cristóvão pecador. Ele não vê um Cristóvão como fazendo a vontade do diabo, não. Ele vê um Cristóvão em Cristo, cheio da plenitude de Deus. Obrigado, Cristóvão. Assim é você. Você está cheio da plenitude de Deus. Diga, eu estou cheio da plenitude de Deus. Aí tem gente que está perguntando, pastor, se come isso com o quê? O que é cheio da plenitude de Deus? O que significa isso? Significa que cada lugar no seu corpo está cheio de Deus. Aleluia! Significa que aquilo que você pensa, aquilo que você fala, para onde você olha, aquilo que você faz, está cheio de Deus. Deus não está do seu lado, Deus está dentro de você. O Sérgio e a Josi está aqui sentadinho, olha os dois, ao lado de um, ao lado do outro, bem juntinho. Pois bem, Deus está mais perto deles do que um ao lado do outro. Por quê? Eles estão ao lado do outro. Deus não, Deus está dentro. O nosso problema é porque muitas vezes nós achamos que Deus está lá no céu, ou se não, Deus está aqui do lado do meu carro. Está não, está dentro. É interessante notar que diz, mas eu já tenho consciência das minhas limitações. Ei, você precisa ter consciência de quem você é. Casa de Deus. Eu vou dizer de novo, casa de Deus. E quando o diabo olha para você, quem ele vê? Bom, glória a Deus. 1, 2, 3 pessoas responderam bem. Vou perguntar para todo mundo, que eu acho que nem todo mundo entendeu. Vamos lá. Se Deus, quando olha para você, vê Cristo em você. Quando o diabo olha para você, vem quem? Yes. Quando o diabo olha para você, ele vê aquele que o venceu lá na cruz do Calvário. Ele vê aquele que os olhos é como chamas de fogo. Ele vê aquele cujo rosto é como o sol. Deus vê isso em você e o diabo também.
Deus vê isso em você. E o diabo também. Pastor, mas de vez em quando eu faço umas coisas erradas, pastor. Olha, não conta nada para ninguém, não. Mas eu de vez em quando faço coisas erradas. Bem-vindo ao clube, querido. Aqui tudinho faz. Para começar do pastor, né? Mas aí é que está o detalhe. 1 João 9 está na Bíblia. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Purificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tudo que você precisa fazer é o quê? Se arrepender. Tudo que você precisa fazer é o quê? Se arrepender. E não ficar jogando a culpa nos outros. A culpa é de Tarcísio. A culpa é de... Olha, eu fiz, mas a culpa foi de Tarcísio. Foi Tarcísio que... Tem gente que culpa até o diabo, porque peca. Irmãos, escuta bem. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Você não pode culpar o vendedor das Casas da Bahia só porque você foi lá e comprou um produto em 48 prestações. Então por que você vai culpar o diabo porque ele tenta você? Ele está sendo o diabo, uai. Se ele não tentasse você, não era. O diabo só é o diabo, justamente ele tenta você, uai, é normal. Agora você é santo. Pastor, o tema é mesmo que a autoridade do crente. Isso é só a introdução, queridos. Já já a gente começa. Deixa eu ver o que é que o Senhor quer que traga para trazer mais coisas aqui. Porque, irmãos, não, se você não tem consciência de quem você é, você não tem consciência da autoridade que tem. Eu vou repetir. Se o crente não tem consciência de quem ele é, ele não tem consciência da autoridade que tem. É como um policial. Temos o Sérgio, está aqui. Sérgio, por gentileza, fica de pé. Sérgio é policial. Olha, ó, Sérgio é policial, tá certo? Não, você pode sentar, querido, é o outro Sérgio. Sérgio é policial. Tá certo? Ele ali, tá lá, forma civil e tal. Mas se ele tivesse fardado e tal, eu deveria ter pedido para você vir fardado, meu irmão, para usar você como exemplo. Mas tudo bem, fica assim mesmo. Como policial, presta bem atenção nisso. Como policial, a pessoa olha para ele e diz: mas olha, fulano é mais forte que ele, mais alto, 2 metros de altura, alto tamanhão. E ele assim, magrinho e tal, mas por que eu tenho que me submeter ele como policial? Porque por trás dele existe toda a nação brasileira, a Constituição Federal, que dá a ele autoridade. Não é o tamanho físico, não é a força, não é o grito, não, é justamente a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, que dá a ele essa condição. Obrigado, Sérgio. Preste atenção nisso, pode sentar, Sérgio. Preste atenção nisso agora. Escuta bem o que eu vou te dizer. O crente, nesse mundo, é xerife. Por quê? Porque não importa se o crente, ele grita muito ou ele fala baixo. Se ele prega muito ou não prega nada. Se ele é pastor ou ele não é pastor. O que ele seja? Ele só precisa ser crente, porque tem o céu inteiro, porque tem a palavra de Deus que dá a ele a autoridade que ele precisa para pisar serpentes e escorpiões. Eu estou trazendo essa palavra hoje, e a partir de hoje, isso já não dava antes, certo? Mas a partir de hoje, me desobriga de ir ao seu encontro e expulsar um demônio. Porque agora você já sabe quem você é. Quem tem que expulsar é tu. Pastor, tá fugindo das suas obrigações. Não, eu estou te ensinando a tua obrigação. Que eu não vou fazer o que você pode fazer. Amém? Mas hoje em dia, agora vamos entrar numa coisa. Hoje em dia, a maneira do diabo agir não é tanto através de religiões, de forma geral. Não. A maneira do diabo agir é na mente. São ideologias.
são pensamentos. É na sua mente que o diabo procura agir. Ele procura colocar pensamentos sobre você. É lá que é a verdadeira guerra. A verdadeira guerra não é aquela que fica expulsando demônio direto e tem até agora um autoexorcismo, né? Não é isso. Não. A verdadeira guerra é diária. É todo dia, o tempo todo na sua mente. Estou com um problema. Ai meu Deus, a Isabela está até com o Instagram dela falando umas palavras bonitas lá. Vou desabafar com a Isabela. Isso é pensamento maligno. Porque a Bíblia manda você se alegrar. E se a Bíblia é quem te dá autoridade e você não obedece à Bíblia, a tua autoridade sai pela janela, querido. A Bíblia não manda você desabafar com ninguém. Quer ver outra? Rapaz, hoje está chovendo, hoje está sol, está muito calor, não vou para a igreja. Ficar em casa assistindo, fica tão bonito lá assistindo na TV, tomando um cafezinho. Pensamento do maligno. Uai, pastor, ficar em casa agora é pensamento do maligno, quando se trata da igreja é. Por quê? Porque a Bíblia manda você congregar. Tudo aquilo que você faz, contrário ao que a Bíblia diz, você está fazendo o jogo do diabo. Se a Bíblia diz assim, acabou a história, fim de papo. Está todo mundo me entendendo? Rapaz, hoje a gente está apertado. Não vai dar para entregar o dízimo e a oferta não. Vamos deixar para o próximo mês. Pensamento do diabo. Por quê? Porque a Bíblia manda você trazer os seus dízimos e suas ofertas. Independente de estar apertado, estar folgado, estar do jeito que tiver. É lá a verdadeira batalha. Estão vendo o que eu quero dizer? Não precisa ser exatamente demônio se manifestando, não. Muitas vezes é no pensamento. No pensamento. E quando o pensamento não é falado, não é expresso, nem manifestado de alguma forma, seja por atitudes ou por ações, ele é abortado, morre. O pensamento vem, mas ele morre. E você tem autoridade para isso. Aí eu vou dizer de novo, você tem autoridade para isso. Vamos lá, vamos começar agora a ministração, né? Porque já demorou demais para começar. Ô pastor, e o senhor estava fazendo o quê? Dando a introdução. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Rayara, a versão revista atualizada. Capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Essa oração ela está na Bíblia, não está? Ela está na Bíblia. Se você quer orar à vontade de Deus, é bom você orar essa oração. Como pastor? Não cesso de dar graça por mim, fazendo menção de mim nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, aí está escrito, vos conceda. Aí você diz, me conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Está aí uma maneira maravilhosa de você orar pelos seus filhos, alguns de vocês, seus netos, orar pelos seus irmãos, orar pelo seu pastor. Ué, por que não? Para que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda ao pastor espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Pastor, o senhor precisa? E como? É uma oração, meu irmão, que você pode orar por todas as pessoas. Na verdade, eu não vou dizer nem pode. Se você é membro dessa igreja e está debaixo do meu pastorado, você deve orar todos os dias. Não só pelo pastor, mas por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus netos. Todos os dias orando. Vamos lá. Mas vamos lá, senão a gente não começa ainda. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Fez quem sentar à sua direita nos lugares celestiais? A Jesus, o Pai
fez Jesus sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha para mim agora. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Se Jesus está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, onde você também está? Nós somos o corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se Ele está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, onde você está? Você está com Ele também. Você está lá também. Você não está nos pés de Jesus. Você está aleluia. Você está junto com Ele. Agora, olha só, onde você está? Escuta só. Acima, versículo 21, acima de todo principado. Essa palavra acima, no grego, significa posição. Posição. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É lá onde você está. É lá onde você está. Quando as pressões chegarem, quando as dificuldades chegarem, quando os problemas chegarem, quando a doença chegar, quando a necessidade chegar, lembre-se de onde você está. Amém. Eu vou repetir onde você está. Versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só a diferença. A pessoa passar a eternidade do inferno e a pessoa passar a eternidade assim. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Os pés fazem parte do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Logo, todas estas coisas estão debaixo dos nossos pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Plenitude daquele que tudo enche. Eu olhando para Mauro, eu não consigo olhar para a cabeça de Mauro e dizer esse é Mauro e o corpo de Mauro é outra coisa. É Mauro Lúcio, né? Então, peraí, a cabeça é Mauro e aqui o corpo é Lúcio. Não é, né? Fica de pé, Mauro, por gentileza. Vira para a igreja. Gente, quem não sabe, esse aí é o Mauro. É o líder dos que tocam aqui no louvor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você olha para Mauro, você não olha só a cabeça de Mauro e chama ele de Mauro. É o corpo todo, não é verdade? Pois bem, Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então o que acontece? Quando o diabo olha para você, ele não olha só para a cabeça, ele olha para o corpo. Olha para você. Quem é você? Faz parte do corpo de Cristo. Pode sentar, Mauro. Obrigado. Estão todo mundo entendendo aqui? A falta de consciência na vida de muitos cristãos é a derrota deles. A falta de consciência de quem são na vida de muitos cristãos traz a derrota para eles. Não sabe quem é? Voltando para o Sérgio Henrique de novo. Se Sérgio, mesmo sendo policial, não tivesse consciência da autoridade que tem, não adiantaria de nada. Por mais que ele tenha autoridade. Por quê? Porque se ele não tem consciência dessa autoridade, ele não exerce autoridade. Assim também é o crente. Quando ele não tem consciência dessa autoridade, ele não exerce autoridade. Aí o que acontece? Vem um problema, vem uma necessidade, liga para o pastor. Vem um problema, vem uma necessidade, liga para o Cristóvão. Não. Você agora tem consciência da autoridade que você tem. Você tem a autoridade de Jesus, que Ele concedeu a você. Estão entendendo até aqui, gente? Vamos continuar, vamos em frente. Lucas, capítulo 10. Capítulo 10.
você vai sair daqui sabendo a autoridade que você tem. Um homem, ele era fazendeiro. Ele tinha uma fazenda com muitos animais. E os animais estavam morrendo naquela fazenda o tempo todo morrendo. E ele não sabia o que era. Quando era uma doença, ou não sabia o que era. Chamou o veterinário, veio tal, mas também não resolveu. E aí ele, escutando uma ministração como essa de um pastor, sobre a autoridade que ele teve, ele simplesmente chegou em casa naquela noite. Ele chegou em casa, pegou o outro carro, foi direto na fazenda dele. Chegou lá na fazenda dele mais de meia-noite. Estava lá o gado deitado, tal, tudo lá deitado. Ele simplesmente ficou na porteira, subiu assim da porteira e disse: aqui não vai morrer mais nenhuma vaca, nenhum boi. Não vai morrer porque eu disse. Pegou o carro e voltou. Adivinha? Não morreu mais nada. Não morreu mais ninguém, nada. Por quê? Usou a autoridade. E tem mais, ele não disse nem em nome de Jesus, ele falou porque eu disse. Fez igual a Elias, né? Vai chover porque, quer dizer, não vai chover porque eu disse. Amém. Vamos lá, capítulo 10 de Lucas, versículo 17. Jesus tinha enviado 70 missionários de uma vez. Eles passaram algumas semanas fazendo missões e aí voltaram. E no versículo 17 diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo mundo repete comigo, todo. De novo, todo. De novo, todo o poder do inimigo. Covid, está debaixo do poder do inimigo? Está ou não está? Está debaixo dos nossos pés. Câncer, escuta, o câncer câncer, faz parte do poder do inimigo? Está debaixo dos nossos pés. E a pobreza? E a falta? E a necessidade? Tudo isso está debaixo dos nossos pés. Todo o poder do inimigo. Quando eu estava estudando sobre isso ontem, o Senhor me disse: tu sabe que tu vai deixar o diabo com raiva, né? Disse: sei. Porque o diabo não quer que você tenha consciência da autoridade que você tem, porque ele sabe que tem que obedecer. Mas quando o crente não tem consciência da autoridade que tem, vira uma bagunça. Estão entendendo isso, gente? Vamos lá, continuando, vamos lá. Sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, Jesus disse, deu uma ressalva: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O nome escrito nos céus tem a ver com a salvação. O propósito da salvação é a intimidade com Deus. Logo, mais importante do que a autoridade que temos sobre o diabo é a nossa intimidade com Deus. Estão entendendo isso? Uma certa vez eu orei a Deus, eu pedi algo e recebi pela fé, mas estava demorando para se manifestar, rapaz. E eu olhei logo para a minha vida, né? Eu disse: será que tem alguma coisa na minha vida que está acontecendo? E tal. Não, estava tudo bem, tudo em paz, tudo ótimo. Então por que está demorando? Fui perguntar ao Senhor: por que está demorando? Existem N razões pelas quais uma coisa que você, mesmo que você receba pela fé, demora a se manifestar. Existem N razões, várias razões. A última delas é que é tempo de Deus. Isso é a última. Normalmente tem um monte na frente. E eu disse: Senhor, e aí, como é que é? Fora do tempo? O que é que está vendo tal? Ele disse: uai, não é para mim que você tem que pedir? Mas não disse que é para pedir sobre tudo. Não, mas não é tudo que você pede. Tem coisas que você tem que mandar o diabo soltar. Então não sou eu que estou segurando, é o diabo. E você não pode fazer nada? Ele disse: não. Por quê? Porque eu dei autoridade para você.
Eu gosto quando Jesus é assim, sabe, bem na lata. Aliás, ele é o único que pode responder na lata, né? Porque já é perfeito. Irmãos, eu abri os olhos, pensei, é? Ô, baixíssimo! Preste atenção, a palavra de Deus diz que eu tenho autoridade sobre você. Portanto, solta agora, em nome de Jesus. Agora. Aí descansei. 2 dias depois. Tá 2 dias. Tudo aquilo que você, escuta bem, mas o Senhor, aí vem aquela, meu Deus, como vem gente, mas o Senhor é o pastor. Não é porque sou pastor. Não é porque sou pastor. A autoridade não me foi dada porque sou pastor. A autoridade me foi dada porque eu sou crente. A autoridade me foi dada porque eu sou teu irmão, sou filho de Deus, teu irmão, rapaz. Ou seja, a mesma autoridade que eu tenho, você também tem. Irmãos, olha, é porque não dá o tempo, mas eu sei testemunho de crianças. Eu estou dizendo crianças que usaram a sua autoridade e o diabo teve que recuar e rápido. Crianças. Por quê? Porque elas tinham mais consciência da autoridade que tinham do que os pais, diga-se de passagem. Os pais dela, crentes também, tudo crente, turma toda. Por isso que Jesus disse, ninguém, se você não se tornar uma criança no reino de Deus, você não pode entrar. Ele não está falando de maturidade, ele estava falando justamente disso, dessa fé pura, simples. Deus falou, está feito, pronto, tchau. Estão entendendo isso, gente? Vamos em frente, então. Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Esse portanto faz uma conexão com o versículo 18. Ou seja, porque toda autoridade foi dada a Jesus, e nós somos parte de Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo, então nós podemos fazer discípulos de todas as nações. Todo mundo. É por isso que eu digo que cada crente é um missionário. Missionário, nós sempre dizemos, são aqueles que vão para outras nações, ou mesmo dentro do Brasil, vão para outras culturas, também são missionários. Mas na verdade, no sentido da palavra, todo crente é um missionário, porque você tem a missão de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Por isso que todo crente é um missionário. Está todo mundo entendendo isso aqui? Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Falando de você. Mas Deus, versículo 4. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça sois salvos. Amém? E juntamente com Ele, agora veja só, versículo 6. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está? Vou repetir. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá, pronto, essa é a resposta. Vou perguntar de novo. Onde você está? De novo, onde você está? Isso não é chavão. Isso não é frase de efeito. Isso é a verdade. Aleluia! A verdade estabelecida nos céus. E você estabelece isso na terra.
Todos os dias, acorda pela manhã, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas pastor, por que eu tenho? O diabo não sabe disso, o diabo sabe disso, Jesus sabe disso, os anjos sabem disso, o demônio sabe disso. Mas você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência de quem você é. Nunca mais permita pobreza na sua vida. Pastor, isso quer dizer que a pobreza só existe na minha vida? Exatamente, porque tu permite. Seja através da preguiça, não faz nada. Mas o problema maior não é isso não. O problema maior é justamente a falta de consciência disso aqui. A pessoa que, escuta bem, que não tem consciência disso, ela simplesmente vai mandar o diabo embora e o diabo não vai. Por quê? Porque ela mesma não tem consciência disso. O nome de Jesus, meu irmão, não é uma espécie de abracadabra, não. Não. O nome de Jesus não é aquela fórmula mágica. Pá! Não. Você tem que ter uma consciência, certeza absoluta dentro de você, tanto quanto seu nome é fulano de tal, como você ser seu nome. Por que muitas coisas não têm acontecido na sua vida? Porque você falou o nome de Jesus. Simplesmente porque você fez isso sem consciência. Você fez isso apenas porque ouviu o pastor falar. Do mesmo jeito que uma pessoa pode falar uma palavra da boca para fora sem crer, isso também. Aí, fora em nome de Jesus, o diabo... Tu está falando o quê? Pronto. Tu nem sabe a autoridade que tu tem, tu vem falar isso para mim. Não aceite doença na sua casa. Eu estou dizendo, não é só na sua vida não, é na sua casa. Olha, escuta bem. Deus não abençoa lugares. Deus abençoa pessoas. E através das pessoas, os lugares. Pois bem, na sua casa não deve ter pobreza. Não deixe. Não deixe ter falta. Como é que eu não deixo ter falta, pastor? Como é que eu não deixo isso acontecer? Use a sua autoridade. Marcelo, Marcelo aqui, fica de pé, por favor. Isso, por favor. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. O pecado sempre vai perseguir você. Sempre. Ele sempre vai perseguir você. E não é só você não, tudinho. A Bíblia, Deus falando para Caim, ele disse, olha, o pecado está aí na tua porta, cara. Cabe a você dizer não ou dizer sim, porque você tem autoridade sobre isso. Se você disser sim ao pecado, o diabo entra e faz uma miséria. Mas se você disser não ao pecado, aí você fecha a porta do diabo também. Porque o diabo ele atua, ele atua, a porta de entrada na vida de uma pessoa é justamente pelo pecado. Entendeu? Agora isso não é só você não, eu estou usando apenas Marcelo como exemplo, gente. Mas não é só ele não, é todo mundo. Não tem problema não, vamos mentir, rapaz. Gente, qual o problema? A gente não está nem mentindo. A gente só está dizendo uma coisa diferente. Irmão, é pecado. Pecado! Não mente! Pode sentar, Marcelo, obrigado. Às vezes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes eu peço para a Neide contar uma história do que eu contar. Por quê? Porque às vezes eu não me lembro de certas partes. E aí, para não omitir, eu prefiro que ela conte. Ô pastor, mas isso aí é normal. Não, não é normal. Não deve ser assim. Nunca diga uma coisa que não aconteceu. Como se já fosse, já e tal. Não, meu irmão, porque isso é mentira. Viver pela fé é chamar a existência as coisas que não são. Chamar as que são como que não são é mentira. Estão entendendo isso, gente? Pecado. Tudo aquilo que, escute bem, tudo aquilo que for contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que for contrário ao que Deus, ao que está escrito na palavra, é pecado. Pronto. Rapaz, eu não vou deixar de entregar o meu dízimo e minha oferta. Por quê? Porque a Bíblia manda. Pronto. Ah, mas não tem mais, querido. Acabou. Deve entregar e pronto. Fim de papo. Se você não entrega, é pecado.
Existe o pecado por comissão, que a pessoa comete, e existe o pecado por omissão, que a pessoa não faz. O omissão é deveria fazer e não faz. É pecado, do mesmo jeito. E quando uma pessoa peca, eu vou repetir, dá lugar para o diabo agir. Por isso está escrito lá em Efésios, não deis lugar para o cão, ou melhor, para o diabo. Estou reduzindo os cães, não pode fazer isso. Chamar o diabo. Não deis lugar. Um momento interessante que acontece. Todo mundo tem raiva. Eu também tenho. Deus também tem. Mas a Bíblia diz, irai-vos, tenha raiva, mas não peque. Está com raiva, meu irmão? Vai falar besteira. Vai falar o que não deve. Vai falar o que o diabo quer. Se afasta, vai dar uma volta. Vai dar uma volta, vai ali, vai lá no Lago Sul. Vai ali no Lago Sul, no Pontal. Porque aí vai passar raiva. Ou se não, se você não der, toma oração em línguas. Vai passar raiva rapidão. Amém, queridos? Por quê? Porque você não deve abrir mão disso aí, de quem você é. Vamos para o próximo? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Peraí, eu tenho que falar isso. Cuidado com uma coisa. Aqui, ó, pensamento. Lembre-se, o pensamento vem. Se você não faz, se você não fala, se você não, acaba ou morre. Mas se você fica pensando, você vai crer naquilo. Aí peca. Estão entendendo isso, gente? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para quê? Para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A suprema bondade dele para com a gente. Como? É para isso que você está sentado nos lugares celestiais. É para isso que você está sentado nos lugares celestiais. Vamos em frente. Salmo 103. É Hebreus 1. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Deixa eu te falar uma verdade. Todas as vezes que você ouve e recebe uma mensagem como essa, se prepara, porque vai ocorrer coisas na sua vida durante a semana, ou provavelmente na próxima, onde você terá a oportunidade de praticar o que você aprendeu. Eu vou dizer de novo, vai ocorrer coisas na sua vida, ou nessa semana, ou na próxima, onde você vai ter a oportunidade de aplicar o que você aprendeu. Use a sua autoridade. Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, está falando dos anjos. O que é que os anjos são? Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a pergunta. Então, o que são os anjos? Espíritos ministradores ao nosso serviço. O crente, ele não tem que guerrear, ele não tem que brigar. Eu vou guerrear. Não, nós vamos falar no final acerca de alguns livros que eu quero indicar para todo mundo aqui comprar e ler, mas eu quero logo trazer isso para você, logo de imediato. A nossa luta não é contra fulano, beltrano e cicrano. Não, porque Jesus já venceu. A guerra acabou mesmo, irmão. Mas nós somos os soldados de Deus, escuta bem, de ocupação. Ou seja, olha para cá e preste atenção nisso. Aqui, ó, é o nosso lugar. Aqui tem prosperidade, aqui tem riqueza, aqui tem saúde, aqui tem paz, aqui tem alegria, está aqui. O diabo está lá embaixo. Lá embaixo, bem lá embaixo. Ele não pode subir para cá. Aqui, que lugar é esse? Qual lugar? Onde nós estamos? Assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais, certo? Então o que é que ele faz? Ele lança
pensamentos, que são aquelas flechas, dardos, inflamados. Lança os pensamentos. Qual é a do diabo? Tirar a gente daqui para ficar no nível dele. Detalhe, aqui é o terreno da fé. Aqui o diabo não fica em pé de jeito nenhum. É no chão o tempo todo. Mas lá onde o diabo está é o terreno da dúvida, da incredulidade. Aí lá quem não fica de pé é tu, ele fica, mas tu não. Ele busca tirar você daqui para colocar lá. Por isso que a Bíblia fala em Tiago: resista ao diabo e ele foge de você. Resista. A irmã da nossa igreja, eu liguei para ela e perguntei: ô minha amada, como estão as coisas aí? Como é que você está? Ela tinha recebido um diagnóstico extremamente negativo. E eu disse para ela: como você está? Ela disse: pastor, eu estou mantendo a minha posição em Cristo Jesus. Disse: amém. Você está fazendo o quê? Ela disse: resistindo ao diabo. Então o pensamento chega, você não consegue. Aí você abre a boca e diz: consigo. O pensamento chega, cara, não vai dar. Você abre a boca e diz: vai. O pensamento chega, teus filhos não vão passar de ano. Você abre a boca e diz: eu não tenho meus filhos para calamidade. Os meus filhos são discípulos do Senhor e grande é a paz dos meus filhos. Eles vão passar de ano sim, porque eles têm a inteligência, a minha mentalidade e eles têm a sabedoria divina dentro deles. O diabo levanta e diz: já era, cara, teu lar acabou. Meu lar está crescendo. Afinal de contas, diabo, você nunca casou, mas vou te dizer, casamento não é o que vem pronto, se constrói. Tu não sabe disso? Vocês estão entendendo isso, gente? Resistindo. Assim, dessa maneira, você vence o diabo, é na resistência. Quem realmente luta contra os demônios, quem realmente luta contra os espíritos malignos são os anjos. Nos anjos está, sim, tem, como diz, Jesus venceu, mas o diabo ainda tem poder de estar na terra. Por quê? Porque o ser humano que não nasceu de novo dá todo o poder a ele, uai. Concordam comigo? Né? Dá o poder a ele, está lá. Eu acho interessante isso. Às vezes, lá em Campina Grande, tinha uns eventos lá bem grandes, enormes, e vinha gente de todos os lugares para lá, né? Tinha Micarande, tem ainda o maior São João do mundo e tal. Rapaz, se juntava um monte de crentes para dar as mãos e guerrear contra Satanás no meio daquelas trevas, daquela prostituição, daquele drogado, daquela coisa toda. Teve um ministro que disse: por que você está fazendo isso? Porque enquanto você está aqui declarando e tal fazendo, tem mais de 1 milhão de pessoas lá embaixo dando glória ao diabo, exaltando ele, porque ele tem direito aí. Estão entendendo isso? O diabo não tem direito na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. Aí não. Mas na vida de quem não recebeu tem, uai. Fazer o quê? Está dando espaço. Vocês estão entendendo isso, gente? É por isso que quando uma pessoa chega para mim, teve uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu marido. Qual o problema dele? Tenho que dizer? Tenho. Eu digo: claro que tem. Por quê? Porque eu preciso saber se eu tenho fé suficiente para orar, né? Senão nem oro. Ela disse: não, porque o meu marido, ele, sabe o que é, pastor? Ele inverte, inverte umas dosezinhas. Ela falou assim. Aí eu: tá certo, irmã, mas antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Seu marido já nasceu de novo? Não. Então não vou orar, não. Por isso não. O mais importante na vida de uma pessoa é nascer de novo, porque com a salvação vem a libertação do resto. Vocês estão entendendo isso, gente? É porque ele fuma, porque tem um baseado, porque injeta droga na veia. Se ele nascer de novo, a coisa muda. É por isso que você tem que concentrar onde? Salvação. Salvação. Amém? Então, a Bíblia diz, versículo 14: não são todos eles espíritos ministradores? Quem? Os anjos, enviados para servir a nós? É isso que está dizendo. A favor dos que vão herdar a salvação. Agora sim, vai lá para Salmo 103.
Veja como é que os anjos agem. Salmo 103, versículo 20. Estou já terminando, queridos. Aguenta aí. Daqui a pouco você vai lá comer a feijoada. Churrasco. Vamos lá. Versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a... O que, gente? O que, gente? Palavra. Eu gosto daquela versão King James, não é atualizada não, a outra. Esqueci o nome. É uma que diz assim, que obedeceis a voz da sua palavra. A voz da palavra. Então, o que acontece? Presta bem atenção nisso. Quando o crente fala a palavra, o anjo vai lá e destrói. Mas quando o crente fala negativo, ele não pode fazer nada. Estão entendendo isso agora o que eu quero dizer? É por isso, a Bíblia fala que existem anjos que foram enviados para te servir desde que você era criança. E esses anjos não saem. Eles estão ali para te servir. Mas o que tem de crente dando férias para os anjos não está no gibi. Tem uns anjos que eu acho que já estão tudo gordo, de não fazer nada. Então um sedentarismo só. Por quê? Porque eles não falam a palavra. Eles só falam o que vê. Só fala o que vê. Vai morrer, ele vai morrer. Vai piorar, aí ele está lá o crente, vai piorar. Os anjos, ouviu essa palavra? Não. Quando ele falar a palavra, a gente vai, porque diz que ele obedece à voz da palavra. Vocês estão entendendo isso, gente? Meu Jesus amado, na geladeira, parece coco, só tem água, toda branca e água dentro. Oh, meu Deus. Esperar, né? Vamos ver o que é que vai dar. Aí o anjo, tu ouviu essa palavra? Não. Ai, Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda. Me ajuda que eu não aguento mais, é tanta aflição. O anjo está lá. Tu ouviu alguma coisa? Não. Os anjos obedecem à voz da palavra. Se na geladeira só tem água no meio, abre e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se coloca a mão em cima daquele monte de conta, meu irmão, sejam pagas em nome de Jesus, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supriu todas as minhas necessidades. Use a sua autoridade. Está com a doença no corpo, tá, rapaz, eu estou sentindo dor. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Olha, Satanás, eu morro, mas eu morro falando a palavra. Porque se eu morrer falando a palavra, eu ressuscito. É muito mais interessante quando você fala a palavra. É por isso que o crente que está cheio da plenitude de Deus, ele tem que ter a sua mente cheia da palavra. Eu vou repetir de novo, vou dizer isso de novo. Escuta bem, escuta isso. O crente que está cheio da plenitude de Deus, ele precisa ter a plenitude da palavra na sua mente para falar a palavra. Aí o que é que vai acontecer? Os anjos vão lá e resolvem. Os demônios recuam. Por quê? Porque a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus. Escuta, a Bíblia diz que é revestido de toda a armadura de Deus. A armadura não é do crente, é de Deus. É justamente quando você fala. A espada do Espírito não é a Bíblia. A espada do Espírito é quando você fala do Espírito, seu coração. Então, quando o crente fala a palavra, o crente fala a palavra, o demônio recua, o diabo recua, o inferno recua, os anjos vencem, porque você falou a palavra. Amém, queridos? Diga: eu sou cheio da plenitude de Deus. Diga: eu estou assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Diga: eu sou morada de Deus. Diga: eu tenho o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Diga: eu estou revestido do poder de Deus. Amém. A grande verdade, amados, deixa eu te dizer isso. A grande verdade
é que quando o crente tem maior consciência disso, as coisas acontecem na sua vida. A partir do momento que você tem consciência de quem você é, as coisas vão mudar. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus pediu, não, que Ele mandou, que eu trouxesse para vocês. Vocês aprenderam alguma coisa? Receberam alguma coisa? Então, meu irmão, olha, pratica. Vou dizer de novo, pratica. Porque essa palavra fará toda a diferença na sua vida. Aquilo que você pratica é o que te conduz à maturidade. Amém?